bem construtiva, espiritualmente falando, com os nossos jovens, e nós queremos desde já pedir a cooperação dos irmãos, dos pais, porque realmente os jovens precisam da nossa atenção, de um ministério ativo na igreja, mas nós, os pais, temos que estar ali juntos, para que eles possam realmente fazer alguma coisa para o Senhor e sentir felizes e envolvidos nesse trabalho. A irmã Letícia e o irmão Jair estarão trabalhando com esses jovens e ajudando a eles, levando eles de um lugar para o outro e desenvolvendo uma atividade que eles possam realmente se sentir usados pelo Senhor, fazendo alguma coisa para a glória de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, no capítulo 6, versículo 13 em diante. Eu disse aos irmãos que nós estaríamos... Gênesis capítulo 6, de 13 em diante, que nós estaríamos pregando uma série de sermões dentro desse texto. Ele é um texto muito produtivo, muito rico, e eu creio que os irmãos serão abençoados com as lições da palavra de Deus. É uma pena que não tenhamos o nosso boletim nesta manhã. Eu havia feito um resumo e dado algumas informações históricas, mas nós mandamos, a irmã Leda mandou pelo e-mail para todos vocês. Todos vocês têm o boletim no seu computador. Então abra em casa, leia a primeira página, porque ali tem algumas informações históricas e tem as notícias também desta semana. Então não deixe de abrir, mandamos toda semana. Sexta-feira a irmã Leda manda o boletim e assim o irmão pode acompanhar. E às vezes, como ocorreu hoje, não temos condições de oferecer o boletim hoje, mas esperamos no próximo domingo ter esta facilidade. Então aqui, Gênesis no capítulo 6, do versículo 13 em diante. No domingo passado, nós começamos a falar sobre a vida de Noé. O que aconteceu, o que Deus pediu a ele para fazer. Vocês se lembram que eu disse que Noé era o octaneto de Adão. E ele foi chamado por Deus para construir uma arca. Noé teria pregado mais ou menos 120 anos. A Bíblia não diz exatamente isso, mas há uma inferência para que você possa entender. Por exemplo, olha aí, capítulo 6, versículo 3 diz: Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Então aqui apenas uma inferência que Noé teria pregado um certo tempo de anos, talvez 100 anos, 120 anos, o povo ouvindo aquela mensagem. Agora imaginem, porque a arca não foi construída junto do mar, ela não foi construída junto dos rios, ela foi construída num lugar seco, a seco. Agora imagine um homem construindo uma arca daquele tamanho, uma dimensão extraordinária que Deus havia dito, segundo alguns 185 metros de comprimento, segundo outros 135, e essa diferença é porque o côvado, no princípio, por exemplo, a cultura hebreia, a cultura babilônica, dava 60 centímetros para um côvado, mas o côvado romano já era 45 centímetros. Então, através das culturas, essa medida ela foi variando. Mas nós temos uma ideia do tamanho da arca, porque ela acompanhou mais ou menos as embarcações grandes que temos hoje. Não há nenhuma diferença. Agora, o que há diferença, o que faz a diferença, é que ela foi construída por um homem de Deus, pela ordem de Deus. Agora veja bem, o Titanic foi construído por profissionais, a arca por um amador. Quando Deus manda fazer a coisa, ela é feita e ela prospera. Quando o homem tenta mostrar que ele é maior do que Deus, vou construir um navio que nada, nem Deus é capaz de afundar, a primeira viagem foi embora, o Titanic. Não é interessante? Então, aqui o que a palavra de Deus está dizendo é que este homem colocou a sua vida diante do Senhor. Era um homem obediente, um homem fiel, um homem servo de Deus. E Deus olhou e disse: Noé, eu quero que você construa uma arca, um barco. Imagine aquele homem construindo a arca, construindo ali, naturalmente não tendo toda aquela ferramenta que nós temos hoje. Eu acho tão interessante aqui nos Estados Unidos, porque existe ferramenta para tudo.
Lá no Brasil você toma iogurte, você pega o copinho, você usa aquele copinho para mil e uma utilidade. Aqui não, é uma ferramenta para abrir o copinho, outra ferramenta, outra coisa para tomar o iogurte, outra coisa para colocar o copinho dentro ali do lixo. Então, essa pluralidade de ferramentas que nós ficamos impressionados. Vá numa casa de ferramentas, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Agora imagine Noé, não tinha todo esse apetrecho, toda esta coisa que nós temos hoje. Aqui eles construindo a arca. Imagina as pessoas passando e olhando, mas o que esse cara está construindo esse barco desse tamanho aqui num lugar seco? Nem rio aqui perto tem. Como é que ele vai empurrar essa arca no rio ou no lago ou o que seja? Olha, irmãos, é claro. O mundo, quando Deus manda a sua igreja, o seu povo, manda você, ou diz um projeto que ele tem, as pessoas não entendem até que o projeto de Deus seja realizado. Ninguém é capaz de sentir e observar a grandiosidade do projeto de Deus até que este projeto é levado a efeito. Por esta razão, muitas vezes você não entende, porque Deus trabalha num todo, Ele trabalha dentro de um projeto que momentaneamente você não pode compreender, não tem condições de compreender. E é o que Jesus disse: o que eu faço agora não sabes, saberás mais tarde. Nós vamos entendendo à medida que Deus vai revelando o seu propósito para as nossas vidas. Então Noé talvez tinha 480 anos quando ele começou a construir a arca. Porque a Bíblia diz que com 600 anos ele entrou na arca. Capítulo 7, versículo 6. Olha lá o que diz. Tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. 600 anos de idade. Imagine os irmãos, já não era um rapazinho, né? Mas aqui no capítulo 6, versículo 5, que eu pedi que você abrisse aí no capítulo 6, versículo 5, olha, qual a razão que Deus mandou Noé construir essa arca? Qual a razão que Deus tinha, qual o propósito que ele tinha com tudo isso? Está escrito aqui: viu o Senhor que a grande maldade do homem na terra, toda a sua imaginação do pensamento, do seu coração, era má continuamente. Então Deus viu o pecado, Deus viu o homem, Deus viu a sua criação completamente fora do seu propósito. E por isso que Jesus fez uma afirmativa, ele diz: como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Isto é, ele vai voltar outra vez, ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar os seus remidos, e a situação da terra, a situação entre os homens não será diferente. Será a mesma coisa, se não pior. Como foi nos dias de Noé, será também na minha volta. Maldade, violência, toda sorte de pecado, toda sorte de afastamento de Deus, tudo que você vê de ruim, de pecado, do império do mal destruindo vidas, a mesma coisa. Aquilo que estamos vendo hoje e vivendo hoje, aconteceu nos dias de Noé, e Jesus disse: assim será também na vinda do Filho do Homem. Mas no versículo 6, você lê uma coisa interessante. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Muita gente diz assim para mim: mas pastor, como é que Deus se arrepende? Deus não pode se arrepender, Ele é perfeito. Ele não vai se arrepender das coisas que Ele faz? Claro que não. E não é esse tipo de arrependimento que você está pensando. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, você compra uma casa, aí depois, mais adiante, você ouve falar de um loteamento, uma casa melhor, mais bonita, mais espaçosa. Aí você olha e diz: puxa, eu me arrependo de ter comprado aquela casa. Se eu tivesse esperado um pouquinho, eu teria comprado essa. Não é um arrependimento que está lhe matando, que está criando um problema para você, é um pesar de coração. Você fica sentindo ali aquela coisa: puxa vida, se eu tivesse esperado. Você sai daqui, vai para o centro da cidade, não leva o guarda-chuva, aí começa a chover. Você diz: eu me arrependo de não ter trazido o guarda-chuva. Você não vai xingar a chuva, você não vai ficar preocupado, você não vai chegar em casa amargurado, ficar sem jantar, não consegue dormir porque não levou o guarda-chuva. O muito que pode acontecer é tirar a roupa molhada e colocar uma limpa. Assim, é esse sentido que a palavra de Deus diz. Um pesar no coração de Deus de ter criado o homem à sua imagem e semelhança. Agora ele olha e vê o homem afastado, o homem no pecado, o homem distanciado dele, o homem fazendo tudo o que ele disse para que esse homem não fizesse. É o mesmo pesar que Deus sente no coração quando ele olha a sua igreja. Ele olha a sua igreja, o que ele vê na igreja? Ele vê uma igreja que não adora, ele vê uma igreja que não serve, ele vê uma igreja que não trabalha, ele vê uma igreja que não anda segundo os seus caminhos, ele vê crentes que ele salvou, que ele comprou com o sangue do seu Filho precioso, afastado do seu propósito, não cresce na vida espiritual, não tem alegria no Senhor. Tudo isso entristece o coração de Deus e pesa o coração de Deus. Só que ele fez uma coisa.
E você poderia dizer, então por que Deus não destrói a igreja? Por que Deus não destrói os crentes? Por que Deus não destrói a mim? Por causa de uma coisa. Ele disse, eu não vou mais destruir a terra. E Deus cumpre a sua palavra. Ele disse, eu não vou mais mandar dilúvio, eu não vou mais destruir. Naquele momento, Deus deu o sinal. Quando ele disse, construa a arca, comece a construir de madeira. Ele disse, a partir deste momento, eu sei que o homem é mau, eu sei que o seu coração é pecaminoso, então eu também vou construir para este homem um outro madeiro. E ali, colocar o meu filho amado. E assim como Noé construiu a arca, Deus também construiu para mim e para você uma outra arca, lá no Monte do Calvário. Só que a única diferença é que aqui foram salvos 8 pessoas e ali morreu um por toda a humanidade. Aqui entrou Noé e a sua família, através daquele madeiro que foi colocado lá no Calvário, entra todo aquele que crê no Senhor Jesus e o aceita pela fé. Ah, sim, aqui está a palavra do Senhor dizendo que Deus viu essa corrupção. E então a história da arca de Noé, irmão, nada mais é do que a história da redenção em Cristo. Da redenção, do que Jesus fez e faz por mim e por você. Veja bem, no tempo de Noé, a terra estava cheia de maldade e violência. No tempo de Jesus, a terra estava cheia de pecado também. Fez a arca de madeira para a salvação naquele momento. O madeiro então é usado para a salvação de todo aquele que crê. Você está vendo o propósito de Deus em tudo isso? Toda a história de Noé, eu disse domingo passado e repito, mostra o que Deus faz para a sua salvação através de Jesus. Ali Noé fez o compartimento na arca, uma arca grande, o Senhor mandou que fizesse uma arca enorme. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, há lugar para todo mundo. Ali entrou Noé, sua família e um casal, macho e fêmea de todos os animais, aproximadamente 45 mil animais entraram naquela arca. Aqui o Senhor está dizendo, na casa de meu pai há espaço para todos. Noé, o que ele fez? Ele revestiu a arca com betume, para que a água não entrasse pela madeira ali nos orifícios e entrasse. Então Deus mandou que ele revestisse a arca com betume. Aqui Deus faz a arca espiritual, a cruz de Cristo, e o que ele faz? Ele então permite que o seu Filho amado morra por mim e por você, e o sangue de Jesus Cristo é esse betume que faz com que a nossa vida espiritual fique protegida. Nós não somos somente salvos, mas nós somos protegidos pelo Senhor. Nós não somente somos salvos do juízo da água, do juízo de Deus, mas nós somos resgatados por Jesus. E a água simbolizava o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre um povo que estava pecando, sobre uma terra que estava poluída. O juízo de Deus sobre o homem que havia afastado dele. Aqui, a água de Jesus para a mulher samaritana, ele diz, esta água, quem beber dela, jamais vai ter sede. Ali era o símbolo do juízo de Deus. Aqui é o símbolo da vida, a água viva que Jesus oferece a mim e a você. Olha que coisa maravilhosa. O betume foi colocado por dentro e por fora. Não só por fora, mas por dentro também. Mas pastor, como que foi por dentro? Porque não tinha água para entrar dentro, para sair para fora, só de fora para dentro, é claro. Oh, irmãos, mas tem uma figura aqui muito linda. Sabe qual é? É que o Evangelho de Jesus transforma você por dentro e por fora. Veja o que aconteceu com Zaqueu. Quando Zaqueu aceitou o Senhor Jesus, quando abriu seu coração para o Senhor, o sangue de Jesus betumou ele por fora. Mas ele precisava mostrar que por dentro também tinha sido alcançado pela graça do Senhor. Ele levantou-se e disse, Senhor, eu estou disposto a devolver tudo que eu tenho roubado. Assim o Evangelho. Por isso que Evangelho é transformação por dentro e por fora. Você não pode só dizer com a boca que é crente, você não pode só dizer com a sua boca que você é membro da igreja, você não pode só dizer com a sua boca que conhece a Deus e a palavra de Deus, se a sua vida espiritual, se o seu coração, se o seu interior não tem ali um rio de água viva. Se Deus não o transformou por dentro, a sua fé é fraca, a sua fé é superficial, a sua fé não tem sentido. O que você crê, o que você canta, as suas orações, tudo que você apresenta diante de Deus não passa a despegar. Porque Deus não olha a aparência,
Ele olha o coração, Ele olha para dentro, Ele me conhece. O Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus sabe exatamente o que vai no meu coração e na minha vida. Eu posso tapear a igreja, eu posso tapear o pastor, eu posso esconder de tudo e de todos, mas eu não posso esconder do meu Senhor. A isso eu não vou poder mesmo. Por isso, a graça de Jesus é por dentro e por fora. Por isso que ser crente é ser crente dentro da igreja, mas também é ser crente lá fora. É ser crente no domingo, mas é ser crente de segunda a sábado. Esse é o Evangelho. E essa é a razão porque esta casa não está superlotada. Porque são poucos aqueles que querem assumir um compromisso dessa natureza. No tempo de Noé, somente 8 entraram na arca. No dia de hoje, quantos então estão entrando dentro da arca do Senhor? Não estão todos sendo convidados? O Evangelho não está sendo anunciado? O Espírito Santo não está batendo na porta e no coração? Por que não entram na arca do Senhor? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus deu a dimensão da arca. Irmãos, essa dimensão que Deus deu tão grande para Noé tem um sentido na palavra de Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Há lugar e espaço para quem quer servir ao Senhor. Há lugar e espaço para quem quer amar o Senhor. Há lugar e espaço para quem quer dar o seu testemunho. Há lugar e espaço para quem quer ser um crente segundo a vontade de Deus. Há sempre espaço para o Senhor. E Ele lhe mostra quando você quer servir a Ele com alegria. Mas vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Olha aí, por favor, Gênesis no capítulo 6. Nós falamos do perdão, da graça de Deus. Mas veja o versículo 16. 6:16. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura. Uma janela pequena. Deus não precisava de uma janela grande. Aliás, se você vê um côvado de altura, 45 centímetros ou 60 centímetros, é uma janela pequena para uma arca tão grande. Mas para que Deus precisava de uma janela maior? Se por ali passaria somente um corvo e uma pombinha. Deus não ia passar uma vaca por aquela janela, era uma pombinha. Então pode ser uma janela pequena. Isto significa para mim que Deus trabalha com janelas grandes, mas Deus trabalha com janelas pequenas também. Não importa, depende do que vai passar por essa janela. Veja bem, porás no seu lado uma porta, tal. Agora eu fico pensando, Noé fez a janela. Por quê, irmão? Por que Deus pediu aquela janela? Quais são as lições dessa janela? Aquela janela mais tarde seria o único meio que Noé teria de saber o que estava acontecendo lá fora. Seria o único meio. E essa janela ficou fechada, irmãos, 225 dias. Aproximadamente 225 dias essa janela ficou fechada. E então, ele abriu a janela. No momento certo, depois do dilúvio. Aliás, quando parou o dilúvio, depois de 40 dias e 40 noites, ele ainda esperou mais 7 dias para abrir a janela. Talvez mais 20 dias, 40 dias, ele esperou para abrir a janela. Não foi abrindo a janela, não. Tem gente que gosta de abrir a janela fora da hora e depois fica reclamando de Deus. Há hora para tudo. Há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para isso, há tempo também para abrir a janela, como há tempo também para fechar a janela. A porta da graça agora está aberta, mas há tempo para fechar e ela se fechará. E Jesus a fechará quando ele voltar. Noé esperou, soltou um corvo. Em primeiro lugar foi um corvo que ele soltou. Por que não soltou a pombinha primeiro? Talvez Noé pensou assim, bem, com tanta coisa que morreu do lado de fora, deixa eu soltar o corvo, que a natureza dele está mais para aquilo do que qualquer outra coisa. O corvo foi e voltou. Encontrou lugar nem para pousar. Esperou mais 7 dias, diz a Bíblia, soltou uma pombinha. Pombinha foi, voou, voltou para a arca de Noé. Não tinha também onde pousar. Esperou mais 7 dias, soltou outra vez aquela pombinha. Ela foi e ela voltou. Mas ela trouxe no bico um raminho
uma folhinha, para falar a Noé alguma coisa. Irmãos, essas janelas pequenas que muitas vezes estão nas nossas vidas e que Deus constrói, é para que no tempo certo o Senhor possa mandar os bilhetinhos para nós, os raminhos, para que nós entendamos se é hora ou não, se devemos ou não sair da arca, se precisamos ou não. Deus não está alheio, Deus não colocou Noé ali e disse: se vira, Noé. Se vira nos 30, como diz no Brasil. Não, Deus diz: Noé, fique aqui até que eu resolva a situação. Deus nunca vai começar alguma coisa para não chegar a um fim, e um fim muito abençoado. Um fim muito glorioso. E Deus então fez com que aquela ave voltasse. Irmãos, não é impressionante como até as aves dos céus obedecem ao Senhor? Quando Balaão estava ali a caminho para amaldiçoar a Israel, Deus falou a uma besta. E aquela besta, Deus disse: fala essa outra que está em cima de você. Não estava entendendo ele. Foi preciso que o animal falasse para que ele entendesse. Um irracional falasse para o racional entender. Alô? Somos nós. Sou eu, sou você. Muitas vezes Deus se utiliza de expedientes que você não pode imaginar, porque você não está entendendo, você não vê, você não escuta. Parece que Deus vai pegar a sua cabeça e meter na parede não sei quantas vezes, para você entender o que Ele está dizendo. Mas Deus é tão bonzinho que Ele não faz isso. Nós, e o esposo dá vontade de pegar a esposa e fazer isso, e a esposa também o esposo. O filho, às vezes a gente bater a cabeça na parede. Mas Deus não é assim. Ele não vai fazer isso. E lá vai aquela ave, obedecendo ao Senhor. As aves dos céus obedecem ao Senhor. A Bíblia diz que o vento obedeceu a Jesus, o mar obedeceu a Jesus, a ave obedeceu ao Senhor, trouxe de volta o raminho. Deus falou ao peixe: está vendo Jonas ali? Vai lá e engula ele. O peixe falou: opa, Senhor, que sopa deliciosa. Foi lá e engoliu. As aves do céu, os peixes do mar, toda a terra se curva diante da glória do Senhor. Sabe quem não se curva? Nós, os homens. Nós, os homens. E sabe que pior ainda quem não se curva? O crente, que conhece o seu Senhor, mas não se curva diante dele. Não se submete ao senhorio, ao poderio do seu Senhor. E essa é a razão porque nós fracassamos na nossa vida espiritual, muito mais ainda. Deus tem o seu tempo e Ele vai trabalhando dentro do seu tempo. Não fique vexado, não fique agoniado. Não fique aí: o que eu vou fazer? Deus vai trabalhar, Deus está trabalhando, Ele não vai deixar você eternamente dentro da arca. Porque o seu lugar não é lá dentro de qualquer maneira, é fora. Você tem que entrar uma vez, mas depois você vai sair. E você vai saber por que precisa sair. Irmãos, passado um tempo, Noé abriu a janela. Eu disse que 225 dias a janela ficou fechada. Chegou um momento quando Noé abriu a janela. Há momentos quando Deus lhe manda fechar a janela. Há momentos quando Ele lhe manda abrir a janela. O anjo da igreja em Filadélfia, a este anjo Jesus disse: eu sou aquele que tem a chave, o que abre e ninguém fecha, e fecha o que ninguém abre. O problema hoje é que Deus está nos mandando abrir a janela, e nós estamos desobedecendo ao Senhor, deixando a nossa janela fechada. Outras vezes Deus olha para mim e diz: fecha a janela, e eu desobedeço a Deus e deixo a janela aberta. De uma ou de outra maneira, eu desobedeço ao Senhor. Irmãos, janelas abertas em direção ao céu. Sabe o que significa? Uma vida de oração. Significa buscar ao Senhor. Significa estar diante do Senhor. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia com a sua janela aberta, olhando para Jerusalém. Janelas abertas significa uma comunicação aberta com o céu. Eu buscando o Senhor em oração. Quantos nós, os crentes, estamos enfrentando dilúvios de problemas, de aflições. Sabe por quê?
Porque a nossa janela de oração está fechada. Não estamos orando. A janela da fé está fechada. A janela da submissão está fechada. A janela do perdão está fechada. A janela da confiança está fechada. A janela da nossa dependência de Deus está fechada. A janela do nosso orgulho está aberta. A janela da nossa vontade está aberta. A janela do que eu acho que eu devo fazer está aberta. A janela da minha maneira de pensar está aberta. Tudo aberto. Mas Deus não quer essas janelas abertas. Quando Mical viu a Davi pulando e dançando, alegre e feliz, porque a arca do Senhor estava entrando em Jerusalém, o símbolo da vitória de Deus, a Bíblia diz que ele olhou e desprezou Davi no seu coração. Olha que reizinho esse, pulando. Ele tinha razão de pular. Que o mundo critique, que queira criticar quem queira. Se eu estou feliz diante do Senhor, a Bíblia diz, alegrai diante do Senhor. Por que eu vou deixar de me alegrar diante do Senhor? Porque o mundo acha que eu devo ser diferente? Bolas para o mundo. A minha alegria é a alegria do Senhor e no Senhor. E é para Ele que eu quero me alegrar. Irmãos, a janela. O problema é que Deus hoje está nos mandando abrir essas janelas que estão fechadas e fechar algumas janelas que estão abertas e nós não estamos fazendo. Daí, porque muitas vezes nós lemos Salmo 23, refrigera a minha alma, Senhor. Como é que Deus vai refrigerar a sua alma se a sua janela está fechada e o vento impetuoso do Espírito Santo não pode entrar? Como? Abra a sua janela. Não é? Abra a janela agora. Deus está dizendo a mim e ao irmão, abra a sua janela. Busque mais o Senhor. Comece a mandar para o Senhor alguma notícia que você está aqui dentro. Jonas, depois de toda a desobediência, ali dentro do ventre do peixe, ele começou a orar. Foi uma situação difícil que ele começou a orar. Ele disse, Senhor, Tu és um Deus misericordioso. E Deus é mesmo. Agora, irmão, não espere o peixe engolir a sua vida. Não espere o dilúvio vir acabar com tudo. Abra a sua janela. E você vai ver como esse Deus é realmente misericordioso. Como esse Deus é glorioso. Como Ele pode realizar bênçãos na sua vida de maneira tão maravilhosa. Quando nós tentamos fechar a janela, e quando você fecha a janela, fecha a porta, quando você quer tudo fechado, você apaga a luz, é porque você quer esconder alguma coisa. Esconder o quê? Há muito pecado que precisa ser confessado para o Senhor. Nós não podemos viver uma vida cristã, irmãos, ser membros da igreja de Jesus e ter a nossa vida com pecados não confessados. O salmista disse, enquanto me calei, os meus ossos se envelheceram. Os meus ossos, eu ficava sendo consumido, aquilo me queimava dentro de mim enquanto eu estava calado. Aí chegou um momento, ele disse, eu não aguento mais. Ele disse, contra ti, Salmo 51, contra ti somente pequei. Fiz o que aos teus olhos parece mal. Serás puro quando julgares, Senhor. Puro quando julgares o meu pecado. Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. Era o salmista abrindo a sua janela do seu coração, dizendo, Senhor, eu ocultei até agora tudo de Ti. E ele confessou, e Deus o perdoou. E agora ele fala no Salmo 42. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago, de um charco de lodo, e colocou outra vez os meus pés sobre uma rocha. Muitos verão e confiarão e temerão no Senhor por causa desse meu testemunho. Janelas, janelas, janelas foram feitas para ficarem abertas e não fechadas. Uma casa que tem
portas e janelas fechadas, você sempre fica pensando, o que está acontecendo ali? Mas quando a janela está aberta, quando a porta está aberta, você sabe que dentro há vida, dentro há alegria, dentro há movimento, dentro há alguém para lá e para cá. E é isso que Deus quer. Deus quer vê-lo feliz. Deus não quer vê-lo vindo à igreja amargurado, preocupado, carregando um peso sobre a sua vida. Parece que ser crente é um peso terrível. Deus não quer, meu irmão, que eu vá à igreja sequer obrigado. Deus não quer que eu traga a minha oferta aqui obrigado. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa da minha adoração. Ele tem anjos que o louvam a Ele dia e noite. Por que Deus vai precisar da minha voz? Mas mesmo assim Ele olha para mim e diz, meu filho, cante para mim, porque quando você me louva, eu estou no meio dos seus louvores. Eu me aproximo de você. Por que Deus precisa da minha casa? Por que Deus precisa do meu carro? Por que Deus precisa me abençoar? E Ele tem feito tudo isso, nada mais. A mesma razão que Ele demonstrou a Noé e a sua família. A Bíblia diz que Deus olhou e viu a Noé e a sua família. E a Bíblia diz que Deus disse, olha, eu só encontro esse justo aqui, então eu vou começar a ir com ele mesmo. Só com ele. Toda a terra foi destruída. Todos os animais, exceto aqueles que entraram na arca, todos eles foram destruídos. E Deus começou a humanidade somente com 8 pessoas. Já havia criado o mundo na primeira vez, começando com 2. Agora Deus diz, eu vou começar com 8. Agora eu pergunto, Deus quer começar e que nós participemos da arca espiritual, este céu preparado que Ele tem para todos nós. Ele não quer só 2, Ele não quer só 8, Ele quer todos os homens que aceitem ao seu Filho Jesus, que participem do banquete. Vão pelos valados, vão pelas esquinas, vão pelos campos, vão por toda parte, tragam, 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 encham a minha casa de cego, de coxo, de aleijado, de toda sorte, porque o meu banquete é para todos. Há lugar para todos. Portanto, entre na arca, mas não para ficar o tempo todo lá dentro. Feche os seus olhos. Ó Jesus amado, talvez a minha janela, Senhor, esteja fechada. Eu quero abri-la para que o Senhor possa enviar a bênção. A tua palavra diz que o Senhor tem um coração cheio de compaixão, de amor. E como é bom saber, Senhor, isto. Como é bom saber que apesar miserável, pecador, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. Por isso, eu oro neste momento suplicando a tua bênção e a tua graça sobre os teus servos aqui presentes. Fortaleça a vida de cada um, cada família, cada lar, cada família, cada filho, cada esposo, cada esposa. Fortaleça, Senhor, e que entremos, Senhor, nos teus átrios agora, na tua arca. Entremos com hinos, com alegria, para te adorar na beleza da tua santidade. Senhor, permita-nos que não venhamos esconder nada diante de ti, mas que o nosso coração se abra em confissão, dizendo, Senhor, perdoa o teu servo. Perdoa-me, Senhor. Aquilo que eu tenho feito, que tem entristecido e magoou o teu coração. Talvez você tenha alguma coisa contra o seu irmão. Diga, Senhor, perdoa. Contra a sua esposa, seu esposo, seu filho. Diga, perdoa-me, Senhor. Contra a pessoa lá no trabalho.
Diga, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, ó Deus, porque eu não tenho amado. Eu não tenho amado. Eu sei que eu não tenho amado como eu devo amar. Como o Senhor me ama. Eu nem tenho perdoado como o Senhor me perdoa. Perdoa-me, Senhor. Ajuda-me agora a abrir a janela, escancará-la, Senhor, diante de Ti, para que Teu Espírito entre, para que Teu Espírito possa, Senhor, simbolizado por aquela pomba que veio sobre o Senhor Jesus, também, Senhor, o Teu Espírito possa sondar a minha alma e o meu coração, e no profundo, Senhor, do meu coração, Senhor, eu preciso de Jesus. E agora, irmãos, enquanto você está orando ao Senhor, você gostaria de abrir a sua janela para Deus? Eu não sei qual é ela, nem preciso saber, mas basta que o irmão diga a Deus, Senhor, eu preciso abrir mais essa janela para Ti. A janela da consagração, da dedicação, da vida, do testemunho, tanta coisa, tanta janela que a gente pode abrir para o Senhor. Você sabe qual é a sua. Eu sei qual é a minha. Mas você gostaria de dizer isso ao Senhor? A janela do arrependimento. Senhor, eu quero expressar que eu Te amo, que o Senhor é meu Salvador, meu Senhor. Eu quero, diante do Teu povo, dizer isso. Levante a sua mão em nome de Jesus. Amém. Mais alguém? Senhor, eu quero abrir esta janela. Amém. Aleluia. Mais alguém? Diga diante de Deus. Amém, irmão. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero abrir essa janela que está fechada. Eu coloco a minha janela diante do Senhor agora. Abrir a ponta a ponta. Não é uma frestinha só não. Abri-la completamente para o Senhor. Levante sua mão. Daqui a pouquinho nós vamos almoçar ali. Potluck. Mas é um momento seu de Deus. Ó Deus, toma os Teus servos nas Tuas mãos e reveja dos céus essas janelas abertas agora. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos rapidinho aqui para os avisos, irmãos.